Pode. Boa noite, boa noite, boa noite. Pegou? Então tá bom. Infelizmente, vocês vão ter que me ouvir. Tirou a Elizabeth Lacerda. Desculpa, peço perdão. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ceia. Meu nome é Valnei. Hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio e destino. Mas antes de começar a palestra, nós temos um hábito de fazer uma prece. Então eu vou convidar todos a fazer uma prece. Quem quiser ficar com os olhos fechados, fique à vontade. Quem quiser ficar com os olhos abertos, também não tem problema. Então, para começar a prece, eu convido todo mundo a respirar. Então vamos inspirando e expirando profundamente. E dessa forma, a gente vai ensinando ao nosso corpo, olha, acalma, fique tranquilo, está tudo bem. Mas ao fazermos isso, nós vamos já colocando para dentro de nós, com a respiração, na hora que a gente inspira, toda essa energia positiva que existe aqui nessa casa de Deus. A gente expira e tira tudo aquilo que não está agradável de nós e vai trocando. Olha, inspira essa energia boa que está aqui nesta sala. E assim vamos nos sentindo leves. Olha, já estamos todos mais leves. E imaginamos que estamos todos num campo bonito, com uma grama verde bonita, um sol gostoso, uma brisa suave, que traz perfume de flores. Olha que gostoso, que delícia. A gente observa melhor e vê que neste campo existem ali vários amigos. Amigos que a gente já teve, até amigos que já partiram, amigos que a gente tem. E vamos assim, cumprimentando cada um deles, com um abraço, com um beijo, aperto de mão, não importa como. Mas à medida que a gente vai cumprimentando o amigo, isso é tão gostoso, nosso peito se aquece, enche de amor. E ao terminar de cumprimentar o último amigo, vemos ali também num canto, Maria de Nazaré, aquela que um dia foi a mãe de Jesus aqui quando encarnada. Então vamos em direção a Maria, mas à medida que a gente vai caminhando para ela, nós vamos nos transformando em crianças, porque espiritualmente falando, do lado de Maria somos crianças, né? E assim chegamos perto dela e pulamos no seu colo como uma criança. E aquele mesmo colo que já carregou Jesus, agora nos abraça, nos envolve com todo este carinho e este amor. E seu olhar doce enche nossa alma de alegria e de esperança. E como crianças já pulamos do colo dela e vamos em direção a Jesus, o nosso mestre. Vemos Jesus sentado em cima de uma pedra, rodeado de crianças. E como ele faz, está sempre ensinando. Então vamos indo em direção a ele e somos mais uma das crianças ao redor dele, conseguindo sentir toda a sua vibração amorosa, todo o seu amor, e conseguimos ouvir ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Podemos abrir os olhos e vamos então hoje conversar sobre esse tema livre-arbítrio e destino. Deixa eu só ver se eu acerto aqui, vamos lá. Acertei, muito bem. Livre-arbítrio. O
que é isso? O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher o que pensar, o que agir. Isso é livre-arbítrio. A gente ter essa possibilidade de fazer escolhas. E livre-arbítrio nada mais é do que isso. E é o que nos distingue principalmente dos animais. Os animais têm instinto. Eles não têm o livre-arbítrio. Eles agem por instinto. Nós agimos diante das nossas escolhas, né? Às vezes a gente age por instinto, mas isso a gente deixa para uma outra palestra, tá? Guarda essa aí para uma outra palestra. A gente vai falar hoje de livre-arbítrio, né? E várias religiões usam o termo livre-arbítrio. O cristianismo, o budismo, o taoísmo e também o espiritismo. Posso ter esquecido alguma? Posso. Não sou mestre, teólogo, mas eu sei dessas. E no espiritismo, a palavra livre-arbítrio está muito ligado a um outro conceito, a um conceito de causa e efeito, ação e reação. Na realidade, é por meio do livre-arbítrio que o espiritismo diz para a gente, é por meio do livre-arbítrio que a gente aprende e que a gente cresce e que a gente evolui. Então, é importantíssimo esse tal de livre-arbítrio, justamente por isso, porque é por meio dele que a gente aprende, cresce, evolui. Mas tem esse tal de causa e efeito, ação e reação. O que quer dizer isso? Para cada escolha que você faz, existem consequências. Podem ser consequências positivas, consequências negativas, mas tudo é consequência. E com isso, você vai aprendendo. Eu lembro da época que eu estava na Mocidade Espírita, e num centro que eu frequentava lá em São Paulo, e abriu uma nova turma de Mocidade Espírita. Então, lógico que a gente foi convidar jovens, né, do bairro, né, para, vamos frequentar, é legal. E aí a gente começou a falar, olha, no Espiritismo é uma religião diferente. Lá pode tudo. Lá não tem pecado. Imagina você falar para um jovem na adolescência que não tem pecado, que pode tudo. A sala encheu, né? Conseguimos angariar vários jovens. Daí no primeiro dia de aula a gente fala, claro, aqui pode tudo, é o livre-arbítrio. Mas tudo que você faz tem consequência. Poder, pode. Mas você vai ter que arcar com as consequências do que você faz. É lógico que metade da turma foi embora. Mas esse é um jeito da gente conseguir entender melhor quem é esse tal de livre-arbítrio e quem é esse tal de causa e efeito. Mas o que a gente percebe é um causa e efeito, é uma questão, uma consequência natural. Ela, como assim? Bom, a gente aprendeu, né, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, Moisés trouxe um conceito de Deus justo, né? Ele deu os mandamentos, um Deus de justiça. E toda vez que fala justiça, a gente já pensa, justiça tem julgamento, tem punição, né? Tem penas. Então é o conceito que a gente traz. Só que Jesus veio e falou, Deus é amor. Porque Jesus falou para amar o próximo, a si e a Deus. Porque Deus é amor, Deus é amoroso. Então quando a gente pensa um Deus amoroso, não pode ser um Deus punitivo. É tudo uma questão, as consequências são naturais, não são punitivas. Por exemplo, um bebezinho na idade de engatinhar. E a gente sabe que nessa idade, piscou o olho, a criança já atravessou a sala, né? E ela achou um clips, mesmo com a casa varrida. Vocês conhecem. Todo mundo aqui, ou tem um netinho, um sobrinho, né? Que já passou por essa fase. E ele pegou esse clips, enfiou na tomada. O que acontece? Choque. Aí a gente vai falar, Deus mandou dar choque e puniu ele. Não. É natural, é que nem aquelas
desenho anterior da bolinha. É natural a consequência. A gente que é ainda muito, não consegue entender ainda as vontades divinas, e está achando que é punitivo. Mas não é. Todas as consequências das nossas atitudes são consequências naturais. Não é um Deus que pune a gente, que manda, você fez isso, vai acontecer aquilo. São consequências naturais. Assim como o choque. Não foi Deus que mandou dar o choque no bebê, tadinho. Foi a própria natureza. E o que a gente fala? Que tudo é uma escolha. Então a gente escolhe sempre o caminho da esquerda, o caminho da direita, que é o que a gente fala. Mas muitas vezes nós não escolhemos. Nós ficamos parados. Seja parado por medo, parado por vergonha, por insegurança, seja parado por alguma situação. E ficar parado é uma escolha. Não agir é uma escolha. Eu escolhi não agir. Não, foi o medo. Então você deixou o medo tomar conta de você e o medo escolheu por você. Mas a escolha é sua. E a escolha de não fazer nada traz consequências. Traz consequências também. Quantas vezes a gente não vê pessoas que ficam paralisadas e não agem, e não caminham? Seja pelo caminho da esquerda, da direita, ou de cima, ou de baixo, né? Falando em Itatiba, para cima, para baixo, né? Cheio de morros, não importa. Mas às vezes a gente fica paralisado, ou você vê aquele amigo, ou aquele parente que não anda, e traz consequências para ele. Ele está desperdiçando a vida. Ele está desperdiçando esta encarnação. Está jogando fora essa oportunidade que Deus está dando para ele de viver. Mas calma, dá tempo. Ele pode voltar atrás. Ou a gente pode corrigir esse passo. É só dar um passo. É só escolher. Levanta. Vamos, menina, levanta. Escolhe. Começa a andar. Aí você não está desperdiçando a tua vida, não. Você está fazendo uma escolha. E como é que eu posso fazer as escolhas certas se eu não sei de tudo? Porque para a gente fazer escolha, a gente estuda antes, né? Deixa eu ver, eu preciso comprar, né, uma bicicleta. Deixa eu ver, essa bicicleta ou essa? Eu vou estudar, vou pedalar, vou testar. Eu testo antes, né? Todas as escolhas que a gente faz, ou a maioria delas, a gente deu uma estudada antes, pensou melhor, né? Jovem na fase do vestibular, que profissão eu vou seguir? Ele vai, procura, estuda, vai em feira de profissão, pede para o pai levar para o tio que é engenheiro para ver como é que é engenheiro. A gente sabe como é isso. Então a gente estuda antes. Mas tem muitas vezes que a gente tem que tomar uma decisão que a gente não tem nem como estudar. E aí, como é que faz? Como é que a gente consegue usar esse tal de livre-arbítrio? Aí é que a gente fala, Deus é bom demais. Ele deu para a gente um negócio chamado consciência. É aquele que fala aqui e aqui ao mesmo tempo, sabe? Essa consciência, ela vai falar, olha, vai aquele caminho, não vai por aquele outro. E se eu fosse você, eu escolheria isso e não aquele outro. Mas aí a gente é turrão, né? Não, vai ser do meu jeito. Eu não vou te ouvir, consciência, não. Imagina, eu vou e faço daquele jeito. E o que acontece? Quebra a cara. Não é? Isso é tão comum, a gente esquecer de ouvir a consciência. E à medida que a gente não vai ouvindo a consciência, ela vai ficando com a voz cada vez mais baixinha, mais fraquinha. E aí, a gente se sente um azarado. Nada dá certo na minha vida. Minha vida não caminha. Tudo que eu faço dá errado. Ai, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Aí quando você está nessa situação, eu recomendo você fazer uma coisa. Fazer uma coisa que a gente fez logo no comecinho. Respira. Para de chorar. Respira. Desse jeito que a gente fez. Devagar. Vai acalmando. E aí você vai falar, dona consciência, desculpa, fala comigo de novo. Daí você vai ouvir a vozinha fraquinha, né? E de tanto você começar a ouvir ela fraquinha, aí você vai começar a ouvir ela falar alto, até gritar. Pelo amor de Deus, rapaz, anda para aquele lado e não para aquele outro. Para de fazer isso com a tua vida. Então o azarado
aquele que tudo dá errado na vida dele, é simplesmente ele abafou essa vozinha da consciência. Se a gente está numa situação assim na vida, respira. Respira e tenta ouvir. De novo, aquela vozinha que ela fala aqui e fala aqui ao mesmo tempo. A voz da consciência. Só que, como eu falei, a possibilidade de escolhas não é só de atitude. É pensamento e escolher forças de vontade. Pensamento, eu escolho o que eu penso. Eu escolho onde eu coloco minha força de vontade. Parece que não, mas a gente escolhe. E aí? Vou contar uma historinha. Na história do Cleiton. O Cleiton é um cara muito legal. Sabe aquele amigão, aquele que todo mundo gosta de ficar do lado dele. Tá? Incentivador, feliz, alegre, sabe? Nada tá ruim, tá caindo canivete. Ele falou, opa, vou pegar algum para mim, sabe? Ele acha coisa boa de tudo. Aquele sujeito que você não consegue derrubar. E por ser, ele trabalhava num restaurante, cresceu lá dentro por conta disso, ficou gerente da cadeia de restaurantes. E assim, todo mundo gostava de trabalhar com ele, porque ele incentivava, fazia o grupo crescer, né? Quem não conhece um cara desse na vida, né? Bom, certo dia ele estava num dos restaurantes lá na área administrativa e à noite resolvendo papelada, aquela coisa toda que a gente conhece, quando ele esqueceu a porta dos fundos aberta. Entrou um assaltante para roubar o restaurante, achando que não tivesse ninguém. A hora que ele abriu a porta do escritório, deu de cara com o Cleiton. O Cleiton assustou, o cara assustou, ele sacou uma arma e atirou no Cleiton. Atingiu e o assaltante fugiu. Mas os vizinhos ouviram, chamaram polícia, ambulância, tudo e tal. Aí o Cleiton foi atendido, foi para o hospital, passou um tempo, recuperou-se. Recuperou-se, assim que recuperou, já voltou a trabalhar. Feliz, alegre, contente, incentivador, né? Um pouquinho de dor no ombro, mas tudo bem, acontece. Aí um amigo dele falou, Cleiton, mas espera, você não teve medo quando entrou o assaltante ali? Falei, bom, a hora que entrou o assaltante, meu primeiro pensamento foi, esqueci a porta de trás aberta. Não devia ter esquecido. Aí ele me deu um tiro. E eu senti o tiro. E aí naquela hora eu pensei, será que eu vou morrer? Não, eu escolho viver. E ele escolheu viver. Lembra a escolha? Ele escolheu viver. Ele falou, eu vou viver. Chegar a equipe de paramédico, lá já colocando na maca e tal, tudo mais, e a moça falando comigo o tempo todo, para que eu não perdesse a consciência, eu conversando, falando, para a gente incentivar. A hora que eu entrei no hospital, os médicos já me colocaram lá naquela maca grande, fui correndo, a cara deles, estavam me levando lá para o centro cirúrgico, a cara deles estava assim, eu vou operar um morto. E eu pensava, mas eu quero viver, e eles estão me matando. Aí um dos médicos, o enfermeiro, perguntou para mim, você tem alergia a alguma coisa? Eu tenho. Eles pararam a maca na hora. Alergia a quê? Eu tenho alergia a tiro. Aí todo mundo riu. Aí falou, agora que vocês riram, não me operem como um morto, porque eu quero viver. Me operem como um vivo, por favor. E o semblante deles mudaram. Bom, recuperei e é isso. Eu escolhi viver. Essa é a grande escolha do livre-arbítrio dele. Ele escolheu viver. Ele podia ter entregado os pontos a qualquer hora, mas não. O Cleiton escolheu viver. E falando de destino, né? A gente pensa, tá, Valnei, você está falando de livre-arbítrio, que a gente tem nossas escolhas, isso e aquilo, mas também a gente sabe que antes de encarnar, antes de virmos para a Terra, a gente programou tudo, né? Programou em que família vai nascer, como vai crescer, programou com quem vai casar, quantos filhos vai ter, programou que vai montar um lar de idosos, programou como vai desencarnar. Então não precisa de livre-arbítrio.
Está tudo programado, não é isso? Eu vou falar mais ou menos. A nossa encarnação é como uma viagem. Mas não uma viagem curtinha, ir até Serra Negra e voltar. Né? Uma viagem longa. Uma viagem 6 meses, 10 meses. Uma viagem longa. A gente vai fazer uma viagem dessas, a gente vai programar. Olha, eu quero visitar essa e essa cidade. Puxa, então eu vou dormir nessa pousada. Eu vou... Olha, quero conhecer aquele restaurante. Puxa, tem um passeio que eu gostaria de fazer. Tem um lago lindo, tem um bosque, uma praia. Você faz toda a programação. Então, aqui eu faço esse trajeto, daqui dia seguinte eu faço aquele outro. Planejou direitinho. Esse trecho eu faço de avião, esse aqui de carro, esse aqui a gente vai de balsa, de canoa, de bicicleta, tudo programadinho. Né? Vê quanto que vai custar, junta o dinheiro e aí embarca nessa grande viagem. Só que na primeira pousada que você programou de entrar, você é recepcionado por uma nuvem de pernilongos. Você fala, aqui eu não fico não. Não vou dormir aqui nem ferrando. Você vai para outra. O programa mudou. Aí você vai naquele restaurante e falou, meu Deus, não tenho dinheiro para isso. Mudou, foi para outro. Deu uma chuvarada danada que aquele passeio que você queria fazer está fechado, por questão de segurança. Vocês perceberam que toda aquela programação mudou, mas você fez a viagem. E a nossa encarnação é uma grande viagem. Essa vida é uma grande viagem. A gente programou, mas ao longo dela, a gente vai mudando o trajeto, a gente vai mudando o caminho, e não tem problema, porque a gente está vivendo. Isso é vida, tá? Então não tem problema essa mudança, mas de acordo com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Eu decidi não dormir naquela pousada de pernilongo, tá? Por quê? Porque eu não queria dormir com os pernilongos. Então pode acontecer mudança de planos. Gente, de manhã cedo, eu na cama, bom, hoje eu vou fazer isso e aquilo. Final do dia, o que eu consegui fazer o que eu planejei? Fala sério. Quem não é assim? Se não somos todos. Então, mas tudo bem. Isso é viver. Porque a única coisa que a gente está destinado é a sermos felizes ao lado de Deus. Porque Deus nos criou para sermos felizes. E o nosso destino é sermos felizes ao lado dele. Por mais que a gente faça escolhas erradas, que a gente vai tropeçando, em algum momento, a gente vai chegar ali ao ladinho dele, felizes, junto com ele. E se eu posso recomendar alguma coisa, é sempre escolher viver com esperança, com alegria e com otimismo. E assim caminhar com o espírito leve. Essa era a palestra de hoje. Espero que tenham gostado do livre-arbítrio e do destino. E para encerrar, nós costumamos fazer uma nova prece também. Então convido a todos a fechar os olhos, quem quiser, ou ficar com eles abertos. Enquanto a equipe está se preparando para a câmara, a gente espera um pouquinho. Então vamos lá, fechando nossos olhos novamente, mas desta vez vamos fazer nossas vibrações. Vibração o que é? É doar o que temos de melhor, direcionado pelo nosso pensamento, direcionar o nosso amor com o pensamento. Então vamos vibrar pelo nosso querido planeta Terra, pelas regiões em conflitos. Vamos vibrar por todos aqueles que não têm o que comer, onde morar, pelos que sofrem num leito de dor, pelos que se encontram em penitenciárias em cadeias, pelos que fazem uso de drogas. Vamos vibrando pelos desencarnados que não encontraram o caminho da luz. Vamos agora vibrando pela nossa casa, o nosso lar, imaginando que Jesus entra iluminando todos os cômodos.
Vibremos por todos os nossos amigos, parentes e conhecidos. E vibremos por nós, pedindo que a nossa voz da consciência esteja sempre ativa, nos indicando o caminho e a escolha a ser feita, dando graças a Deus. Obrigadão, gente.